Olá amigos, olá amigas, estamos de volta com o nosso programa Formando o Líder do Século XXI. Eu sou o professor Ernesto, estou aqui com vocês falando sobre liderança e hoje nós vamos continuar o nosso trabalho iniciado já há alguns dias, algumas aulas. Dá uma olhadinha no slide que nós já acompanhamos até agora. Já falamos da liderança, inovação, flexibilidade e excelência, o anagrama LIFE, o nosso método de desenvolvimento pessoal, desenvolvendo essas habilidades, essas 4 habilidades primordiais, a gente vai conseguir efetivamente desenvolver uma boa liderança. E dentro dessas 4 habilidades primordiais, a gente vai dissecar um pouquinho mais e vai tratar um pouquinho mais de outras informações. Já falamos em outros programas sobre comunicação eficaz e hoje vamos tomar aqui o nosso tempo com a inteligência emocional. Acompanha comigo aqui então essa exposição aí, esse mapa mental do que nós já fizemos. Dá uma olhadinha no slide. Então, já falamos aí sobre o método, né? Sobre a liderança, comunicação e agora nós vamos desenvolver a parte de relacionamento interpessoal. Acompanha comigo aqui. Por que é tão importante assim a gente falar sobre o relacionamento interpessoal? Porque o líder vai se relacionar com as pessoas. No dia a dia, ele tem que comunicar bem, como nós já falamos em outras aulas, e ele tem que, nessa comunicação, nessa aplicação da liderança, ele tem que efetivamente se relacionar com quem está ao redor dele, sejam os seus superiores, sejam os seus colaboradores, sejam os seus pares, seja a sua família, seja a sua congregação, esteja onde você estiver, tem pessoas com as quais você se relaciona e esse relacionamento acontece de uma forma muito ímpar. Nós vamos trabalhar 2 conceitos aqui que são mais ou menos parecidos, mas eu fiz questão de separar para a gente poder gravar com muita qualidade as informações sobre ele. Relacionamento interpessoal e também inteligência emocional. Eles trabalham assim muito próximos um do outro e é muito importante a gente ter essa noção de que um depende do outro, né? Um está relacionado com o outro. Para falar sobre relacionamento interpessoal, eu vou começar falando sobre rapport. São 2 temas que nós vamos tratar nessa aula especificamente: rapport e confiança. O rapport. Nós já falamos aqui, eu já estou usando muitas informações que vêm de outros autores, não sou eu que estou desenvolvendo tudo isso, eu não tenho essa capacidade toda para desenvolver conceitos, teorias, eu só tenho a capacidade de juntar tudo isso, tive a capacidade de juntar todas as informações que eu acabei garimpando em 33 anos de exercício efetivo da liderança junto à Polícia Militar, junto a pessoas que vão defender outras pessoas. Então é muito importante desenvolver essa questão da liderança. Para mim foi muito importante e eu agora estou passando a vocês. Então, Seymour e O'Connor, nós já falamos sobre eles em aulas passadas, anota esses nomes, eles são autores que tratam da programação neurolinguística. Eles falam da necessidade de se criar uma empatia. Empatia nós também já falamos em aulas passadas, vamos falar de novo mais para frente. E eles dizem que para acelerar a construção da empatia, existe um instrumento chamado rapport. O que é o rapport? O rapport ele pode ser traduzido de uma forma muito clara para a sintonia existente entre 2 pessoas. A ligação que é feita entre 2 pessoas numa conversa, num relacionamento mais amplo, no momento em que essas 2 pessoas interagem. Isso é o rapport. E como é que ele acontece? Ele acontece de forma natural, mas ele pode, obviamente, ser conduzido, canalizado. Ele pode ser forçado, uma palavra assim, um tanto quanto agressiva, né? Forçar alguma coisa. Não, ele pode ser forçado por parte de um dos interlocutores para ser alcançado de forma mais rápida. Então, quem detiver uma informação sobre como acelerar esse rapport, tem uma grande chance
uma grande chance de conduzir a conversa, de ser o interlocutor principal daquele momento. E isso é uma questão muito importante para a liderança. Se eu quero influenciar as pessoas, como nós já falamos anteriormente, no momento que eu adoto uma postura que me permita controlar a conversa, conduzir essa conversa para o rumo que eu quero, para a causa que eu desejo alcançar, melhor vai ser para mim, concordam? Então, eu tenho esse instrumento do rapport. O rapport, algumas pessoas falam em imitação. Ah, você vai imitar o outro. Não é uma imitação. Imitação é um arremedo, é até ruim. Muitas vezes, quando você imita outras pessoas, elas percebem que estão sendo imitadas e causam um constrangimento, causam um clima muito negativo. O rapport é muito mais sutil que uma mera imitação. É um acompanhamento, é um momento em que você usa alguns artifícios de observação corporal. Lembra que nós falamos sobre percepção anteriormente? Se você não lembra sobre percepção, volta lá nas aulas que falaram sobre percepção e nesse momento você vai conseguir usar aquela informação anterior no rapport agora. Por quê? Eu preciso perceber as sutilezas da conversa, da postura, do meio que a outra pessoa se expressa. Lembrando também, se você não se lembra, volta lá quando nós falamos de comunicação. A maior parte da comunicação ela é feita através do corpo, não das palavras. Nós temos uma porcentagem pequena, 7%, segundo estudos, que falam que a comunicação é através das palavras, 38% por parte da entonação e o restante é composto pela sua postura, pela maneira com que você se expressa perante o seu interlocutor ou os seus interlocutores. Perceber a postura é fundamental para exercer o rapport. Então, se você não se recorda do que foi tratado nas aulas passadas, interrompe, volta lá, eu estou te esperando, não vai ter prejuízo nenhum. Para você que se recorda, para você que está acompanhando tudo numa sequência, vamos lá. Como é que a gente acompanha, então? Primeiro ponto e mais importante, o acompanhamento é de uma forma sutil, muito sutil. Eu posso acompanhar o quê? Eu posso acompanhar a qualidade vocal da outra pessoa. O que é isso? Eu posso acompanhar o ritmo que ela fala. Se ela fala muito rápido, eu falo rápido também. Se ela fala mais lentamente, eu falo mais lentamente também. Se ela fala num tom mais agudo, não preciso imitar. Aliás, não devo imitar. Eu acompanho. Acompanhar. Frases repetidas. Não é para ficar falando tá, né, olha, como a outra pessoa fala, se é que ela fala dessa forma, se é que ela repete dessa forma. Talvez você que está me assistindo aí tenha um professor que toda vez que terminava uma frase ele falava né. Não sei, eu já tive vários professores que tinham expressões que eles usavam ao final de uma determinada frase e que marcava, era a marca registrada dele nas aulas que ele proferia. Não é isso. Mas eu posso usar frases repetidas. Alguém que fala muito sobre determinado assunto, eu pego esse assunto, encaixo na minha conversa e sutilmente eu começo a ter uma identidade com aquele indivíduo. O que se quer aqui? Criar uma identidade, criar uma ligação, criar uma sintonia. Uma outra coisa, se a pessoa tiver com um estado interno, ela está meio tristonha, eu chego muito alegre, muito feliz, eu não vou conseguir ter uma sintonia com ela. Nós vamos estar em momentos diferentes. Então não é que eu preciso ficar triste, mas eu preciso reproduzir um pouco daquele estado interno para que ela entenda que eu estou simpático a ela. Eu estou tentando me sintonizar com aquela pessoa. Tudo de uma forma muito sutil. É uma pena que a gente não consegue fazer uma videoaula, a gente não consegue fazer uma atividade onde isso pode ser demonstrado na prática. Quem sabe você em casa observando aí a sua mãe, seu pai, seu namorado, seu filho, sua filha, você consiga acompanhar um pouquinho a maneira com que essas pessoas se manifestam, como elas falam, como elas se comportam. E vocês vão ver se dá ou não. Vai treinando, vai treinando. O ideal seria a gente fazer um treinamento, mas é uma videoaula, é impossível fazer isso. Mas a gente com certeza consegue passar algumas informações que são fundamentais para vocês. Na parte da comunicação não verbal,
que é o grande conteúdo de uma comunicação. Postura, expressão facial. Expressão facial é um pouco mais difícil, mas a postura precisa de um treinamento. Para a expressão facial precisa de um treinamento muito forte, muito grande. Mas a postura é muito legal. Porque a postura pode ser direta ou pode ser cruzada. O que é isso? Vamos imaginar o seguinte, você está conversando com alguém que está com o braço cruzado. Você pode cruzar o braço e você pode cruzar as pernas. Aqui não mostra, né? A câmera não mostra as minhas pernas, mas você pode cruzar as pernas. Vamos imaginar que você está conversando sentado, numa roda de pessoas, ou num sofá, ou várias pessoas conversando. É quase certo que alguém vai estar com as pernas cruzadas. Se o seu interlocutor principal, que você quiser acompanhar, tiver de pernas cruzadas, cruze as pernas também. Você vai começar a ter uma identidade com ele. Faça um teste lá no meio da conversa. Descruze a sua perna e veja o que ele faz. Se ele descruzar a perna, é sinal que você foi notado. É sinal que você está começando a conduzir aquela conversa. Eu vou contar um caso interessante que aconteceu comigo. Eu estava ministrando uma palestra e a gente posicionou todas as cadeiras de forma a fazerem um círculo, né? Eu fiquei numa das pontas, numa cadeira dentro do círculo. E começamos a conversar, eu comecei a falar, era uma palestra mesmo, né? Embora de uma forma bastante diferente, né? Geralmente o palestrante fala de pé, eu estava falando, compondo o mesmo grupo que estava ali. Todos éramos iguais, vamos assim dizer. E eu tenho até uma foto disso até hoje guardada, porque foi muito interessante. Chegou um determinado momento em que eu cruzei a perna e comecei a falar. Comecei a conversar, comecei a tratar de um assunto muito interessante para aquele grupo que estava ali reunido, fazia parte da necessidade daquelas pessoas, ouvia um pouco daquilo, eles estavam muito identificados com o tema da conversa. De repente, quando eu olhei, a foto foi batida por uma pessoa que estava comigo na palestra, todos, sem exceção, estavam com as pernas cruzadas e olhando para mim. Ou seja, eu dominei aquela plateia de uma forma a conduzir aquela conversa muito intensamente. Foi muito mais fácil, o rapport estava estabelecido naquele momento. Foi muito mais fácil me comunicar com aquelas pessoas. Então, vamos lá. Postura, braços cruzados, eu posso cruzar o braço também. Ah, mas não tem uma história aí de várias pessoas, vários livros que são ditos, foram escritos e falam que braço cruzado é sinal de canal de comunicação fechada? Sim, em alguns casos é realmente. Mas eu posso usar esse canal de comunicação fechada para inicialmente adotar uma postura de negação, como é colocado nos livros, e de repente eu abro os braços. Vamos ver o que acontece com a pessoa que começou originalmente com o braço fechado. Se ela abrir também, é sinal que eu dominei aquela conversa e comecei a trabalhar de uma forma mais intensa. Então, postura, movimentos corporais, gestos, a respiração. A pessoa está muito ofegante, eu posso também reproduzir essa situação de estar ofegante, respirar mais rapidamente, para angariar a simpatia dela, para angariar a sintonia dela e me estabelecer um contato. Eu ouvi uma vez uma enfermeira que trabalhava no setor infantil de um hospital, que ela geralmente, antes de aprender um pouquinho sobre rapport, ela chegava para receber as mães, que chegavam muitas vezes desesperadas com seus filhos no colo, e a mãe chegava gritando, e a primeira coisa que ela falava para a pessoa era calma, calma, tentando com uma voz mais tranquila, acalmar a mãe. Agora pensa bem, uma mãe com seu filho no colo, passando mal, às vezes com febre, ela vai ficar calma? Óbvio que ela não vai ficar calma. Por mais que a enfermeira quisesse acalmar aquela pessoa, não ia surtir efeito. Então o que ela fazia? Ela ia correndo ao encontro das mães, quando via que o caso era muito grave, e na mesma urgência que a mãe trazia, né? Às vezes a mãe gritando, ela gritava: o que aconteceu? O que aconteceu? E pegava aquela criança no colo. A partir do momento que ela pegava aquela criança no colo, que ela dava o primeiro encaminhamento, tomava pé da situação, aí sim ela baixava a voz, acalmava a voz dela, e em mais de 90% das vezes a mãe se acalmava também,
a ponto de conseguir contar exatamente qual que era o problema que aquela criança estava tendo. Então, é um caso clássico de rapport. É um caso de rapport quando você acompanha. Então, a importância do rapport é justamente criar essa sintonia, criar essa capacidade de transmitir a sua informação de uma forma mais clara.